A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Para variar, temos três figuras completamente diferentes umas das outras. São cabeças que vêm de mercados diferentes e que, ao longo da nossa conversa, vão encontrar pontos em comuns e gerar insights importantes para vocês aí. Eu vou começar aqui com a Fernanda Feitosa, que é fundadora da SP Art. Nós temos também o Sérgio Benício, que é CEO da banca Benício Advogados, e por fim, Marcelo Fernandes, que é dono, juntamente com o seu irmão, do grupo Gastronomia MF, que tem marcas hoje super importantes como o Trad, como Kinoshita, Mercearia do Francês, Folha, esqueci algum ou não? Paneteria Timino. Paneteria Timino. Bom, nossa primeira pergunta vai para a Fernanda. Fernanda, você é advogada de formação e depois se bandeou para o mundo das artes. Como é que foi essa mudança? O que te motivou a largar o direito e entrar numa área tão diferente da original? É uma pergunta ótima. Eu estou sempre... Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo uma vida inteira dedicada à arte. Eu gostava, foi uma situação, um acaso da vida, essas coisas que o caminho vai nos levando. Eu acabei me mudando do país por um tempo, por 4, 5 anos com meu marido, entre 4 anos e meio, e nessa fase eu tive que deixar de trabalhar e tirar um sabático para poder, enfim, me concentrar ali na mudança da família. E ao voltar, a gente pensou se eu voltaria, né? Vamos voltar ao Brasil, o que eu faria? E eu pensei em empreender. Né, mudar de carreira mesmo e empreender para as artes, porque era um hobby nosso, era uma área que a gente gostava muito de visitar, galerias de arte, leilões, visitando feiras no exterior, e eu sempre me perguntava assim, puxa, por que no Brasil e São Paulo, uma cidade tão pujante, tão forte, economicamente o coração da América Latina, do país, uma metrópole, não tinha uma feira de arte, e a gente reunia, e reunimos ainda naquele momento, me pareceu mais óbvio ainda, que a gente reunia condições muito favoráveis à criação de uma feira de arte e o florescimento, né, de uma feira com todo o sucesso que essas grandes feiras internacionais que a gente costuma citar em todas as pesquisas, Art Basel, por exemplo, que acho que é a mais conhecida, tinha naquele momento. Bienal de Veneza também, né? Bienal de Veneza, mas aí eu estava pensando em feira, estava pensando numa coisa mais comercial, né? Então, as feiras de arte são o braço comercial do mercado, do circuito das artes, né? E as bienais, o braço institucional. São coisas diferentes, porém, que fazem parte de um mesmo ecossistema. Então, eu quero me dedicar a criar no Brasil e a fomentar este mercado de arte, que aconteceria, né, ele se materializaria numa feira de arte, num dia assim de feira. O Marcelo foi outro que saiu de um setor que você era empreendedor, empresário da área de limpeza. Higiene, limpeza e descartável. E foi para o ramo o da mundo da gastronomia. Como é que foi esse processo? Eu sei que antes de ter o Grupo MF, você foi sócio do Alex Atala no Dom. Não, então foi nessa fase, né? Eu tinha minha empresa de higiene, limpeza e descartável, e a gente tinha uma clientela realmente que eram as multinacionais, onde a gente tinha a exclusividade e a gente distribuía e representava na época a GC Lever. Aí com a globalização, a GC resolveu fazer direto toda a logística. Daí os americanos vieram fazer uma reunião comigo, falaram, você tem um mês para poder realmente mudar. Eu falei, mas como assim? Não, aqueles contratos, não, realmente um mês eu perdi 70% do meu faturamento. E aí eu fiz uma fusão com uma outra empresa que tinha a Ecolab, que era uma empresa química também que tinha uma boa aceitação no mercado. E a fusão não foi bem sucedida. Aí, por fim, acabei encontrando o Milad, que na verdade é o Alex Atala, e montamos o Dom. Aí, o Alex Atala, que na época era Milad, estudou com você. Estudou comigo no Regina Mundi.
Não é que ele era, né? Que o nome dele é Milad. Milad, exatamente. O nome dele é Milad. Na verdade, é Milad Alexandre Machiatala. Né? E as freiras colocaram a gente para correr, Fernanda. A gente estudava ali no Regina Mundi, no comecinho da Via Anchieta. E o Alex realmente sempre foi uma pessoa realmente extremamente especial, extremamente diferenciado. As bagunças já eram melhores, sempre estava, ela era mais descolada, as namoradinhas, era impressionante. Eu falei, vou ficar próximo dele que eu vou me dar bem. Se reencontramos e aí tivemos a felicidade de montar o Dom. É fato que o Dom não foi do dia para a noite, a gente realmente teve ali uma dedicação, um comprometimento até ele acontecer. Foi uns 4 anos de muita dedicação e muito comprometimento para a gente mostrar o que era possível, que a gente já tinha um propósito de ser um restaurante reconhecido no Brasil e mundialmente. E daí, nesse processo, você foi para o mundo da gastronomia. Como é que... Você não contou o arremate da história? Não, então, eu encontrei com o Alex, ele tinha nessa época na mesa ali na Rua da Consolação, daí, né, com essa história da empresa, estava super chateada, daí eu falei, Alex, vamos abrir um na mesa em Salvador, que nisso meu irmão, que era diretor estatutário do Banco Bamerinos do Brasil, foi adquirido pelo HSBC. E o meu irmão foi um dos únicos diretores que ficou e assumiu a região do Nordeste. E aí a ideia era montar um na mesa em Salvador. Aí ele falou, peraí, termina de comer, eu vou te levar num lugar, você vê que a gente não precisa ir tão longe para montar um bom negócio. Aí, de fato, terminei de comer um cuscuz marroquino com confit de pato maravilhoso, descemos ali a Consolação, entramos na Oscar Freire, entramos ali na Barão de Capanema. E aí fizemos o Dom, né, e se tornou essa força gastronômica no Brasil. Aí saí do meu ramo de higiene, limpeza e descartável, aí depois acabei montando o Kinoshita, daí depois o Clos d'Etapas, depois o Átimo. Aí, né, a vida voltou para ficar só na área da hospitalidade. Bom, se nós temos aqui 2 exemplos de pessoas que saíram dos seus ramos originais de atividade, temos o Sérgio, que resolveu seguir os passos do pai, e talvez até seus filhos também vão atrás desse exemplo, né? Você e seu irmão resolveram entrar na banca que seu pai havia fundado, seu pai e sua mãe, e daí acabaram expandindo as atividades. E você nunca considerou fazer outra coisa além do direito? Olha, nunca considerei. Meus pais, até para contar um pouco a história do escritório, né, os meus pais se conheceram na faculdade de Direito. Minha mãe e meu pai, advogados, e vieram para São Paulo, depois de formados, e começaram o escritório, mas também passaram em concursos públicos. O escritório ficou em segundo plano, e quando eles estavam para se aposentar, o meu irmão, que é 5 anos mais velho que eu, entrou na faculdade de Direito, e eu, com 12 anos de idade, ele entrou com 17, eu com 12 anos de idade fui ser office boy telefonista no centro de São Paulo, no escritório que começou a tomar corpo. Então eu desde pequeno, né, atuei diretamente ali, né, por necessidade e por desejo de ajudar também a minha família, e, enfim, de construir alguma coisa juntos. Então eu com 14 anos comecei a usar a roupa social do meu irmão, eu sempre fui alto, já era grande naquela época, eu usava a roupa social do meu irmão, ia para o fórum, me passava por estagiário, né? E comecei a aprender. Então, a minha mãe e meu pai, especialmente minha mãe, sempre perguntava para mim, ela tinha um receio que influenciasse a gente tivesse um sonho de seguir outra área, né? O meu irmão já estava na faculdade de Direito, e ela falava, Sérgio, o que você quer fazer? Você realmente quer ser advogado? O que você deseja fazer? E eu dizia, olha, mãe, eu tenho muita vontade de trabalhar com vocês e construir alguma coisa com vocês, né? E estou gostando muito da área. Então, desde então, eu venho mantendo aí já quase 38 anos nessa área, né? E os meus filhos já vêm trabalhando comigo. Colocam o terninho deles, ainda estão na escola, né? Acho que isso serviu de exemplo para eles. O meu mais velho, com 10 anos de idade, dizia para mim, pai, quando é que eu vou ser office boy e telefonista lá no escritório? Os meus também trabalharam na feira já. Também então, já pus. Já envolveu já. De grande orgulho, né? E hoje eles estão lá, o meu pai faleceu, vai fazer 6 anos, mas minha mãe, com quase 81 anos de idade, está lá, firme e forte, é uma das principais advogadas do escritório, a primeira a chegar, é o pulso firme ali do escritório, né? Uma mulher maravilhosa.
e junto comigo, com o meu irmão e com os nossos sócios, a gente vem tocando o nosso negócio. História bacana. Essa história é altamente inspiradora, né? Mas eu queria puxar uma outra história inspiradora, que é justamente essa tua capacidade de construir algo assim do nada, né? Você tinha uma ideia e resolveu colocar isso em prática. E eu queria que você contasse como é que foi o início da operação. Eu acho. Olha, antes de te responder, eu queria falar que nós temos aqui uma situação muito bonita, né? Porque são 3 empreendedores de empreendimentos familiares, né? Você com seu irmão, meu irmão é meu sócio também. Muito interessante, né? Essa força da unidade familiar, né? Nos protegendo, move, né? Que nos move também. Eu acho que, olha, às vezes eu fico até envergonhada. Eu agradeço muito que as pessoas falem que eu criei algo do zero, mas eu me inspirei num modelo, gosto sempre de falar, são essas grandes feiras internacionais. Então, a Art Basel, que eu citei anteriormente, foi um modelo de inspiração. Eu visitava essa feira, achava realmente um evento extremamente bem conduzido e que poderia ser replicado no Brasil com facilidade. Eu tenho a sorte de ter conhecido meu marido também no banco da escola. Então, também na faculdade, meu marido e eu, nós nos conhecemos na USP, na São Francisco. Meu marido, só que ele seguiu a carreira de administrador, continuou na GV. E aí a gente começou a fazer assim, vamos fazer um business plan, né? Eu acho que dá certo fazer uma SP Arte, fazer uma feira de arte no Brasil. E também comecei metida querendo ser Feira Internacional de Arte de São Paulo. Já era internacional, queria mostrar arte brasileira para o Brasil e para o mundo. Não era Festival Internacional no Era começo? Feira Internacional de Arte de São Paulo. Depois a gente mudou, depois de alguns anos o evento ganhou uma proporção tão grande, tão bonita, tinha palestras, encontros, visitas nas galerias, começava antes da feira. A feira é quarta-feira, mas no fim de semana anterior já tinha eventos sendo organizados já tinha um por agito, nós, né? já tinha um agito, burbulho. Convidados que a gente traz do exterior, fazemos press trips, né? Então a gente traz jornalistas do Brasil todo, então virou, na verdade, um festival. Então, num dado momento, a gente falou assim, olha, nós não temos mais uma feira só que acontece ali, apenas comercial, né? Com apenas as galerias, mas com intuito comercial, mas temos um grande festival de arte na cidade. Temos museus, editoras que participam do evento. Então, virou um festival. E hoje em dia, logo depois, a gente criou a SP Foto, que é uma feira destinada apenas focada na fotografia brasileira. Foi uma aventura muito bacana, né, de identificar os principais players, quem são os agentes do nosso setor, qual é o nosso produto, a feira, qual é o produto de uma feira de arte? Artistas, né? As obras de arte, né? O nosso principal ator é o nosso artista que produz a obra de arte. O Brasil tem uma infinidade de artistas de muito sucesso, não é de agora, mas desde antes. Então, nos últimos 100 anos, a gente tem gerado e tem sido, né, berço de grandes artistas, Alfredo Volpi, Tarsila do Amaral, para citar os mais conhecidos pelo público, né? Pansetti, de Cavalcante, Portinari, e temos os contemporâneos, né? Também citando os mais conhecidos, Beatriz Milhazes, Vic Muniz, Ernesto Neto, Adriana Varejão, né? Então, nós temos uma história e produto nacional, para falar de produto nacional, assim como a gastronomia é uma força, né, nacional, temos produto para mostrar. Temos agentes trabalhando esses artistas, que são as galerias de arte. Então, temos uma quantidade muito grande. Em 2004, 2005, a primeira edição, eram menos galerias. Hoje nós começamos com 40 galerias, hoje nós temos mais de 100 galerias de arte, que são super selecionadas para o evento. E no final da outra ponta temos produto, temos um agente, temos um potencial de público interessado em comprar arte, em conhecer arte, em experimentar arte ou experienciar, agora, né, esse experience art. Naquela época da minha idade, né, eu acho que tem pessoas da minha idade gostariam de conhecer arte contemporânea sem perder visão da arte moderna que a precede. Acho que Marcelo tem algo parecido, né? As pessoas querendo explorar a gastronomia, né? Na medida, inclusive, até que o Brasil enriquece,
né? O hábito das pessoas também vai sendo moldado por esse Brasil que cresce e enriquece. Né? Esse é um ponto importante. Muito interessante. Porque antes a arte eu acho que era muito voltada para o old money. E hoje você tem uma classe emergente que se interessa rapidamente pela arte e pela arte moderna também, né? Eu acho que a gente foi capaz de identificar esses new people, né? Era um old money e também um old people associado a pessoas mais velhas. Eu ficou muito marcado na primeira edição, um grande galerista que eu admiro muito, Peter Kohn, que gosto muito, ele me chama de menina, ele fala assim, menina, o meu público rejuvenesceu 2 gerações. O evento trouxe os avós, os pais e os netos. Então, a feira foi trazendo e mobilizando um público mais jovem também. O brasileiro, como a gente até está falando, começa a trabalhar muito cedo. A gente começa a trabalhar cedo. A nossa faculdade, ela não é moldada para você só se dedicar à faculdade, exceto, claro, algumas faculdades como medicina, mas nossas profissões, advocacia, engenharia, administração, a gente trabalha enquanto estuda. Então, a gente talvez comece a ganhar dinheiro e entrar na vida profissional muito mais cedo. Então, pessoas com menos de 30 anos já têm um dinheirinho. E na medida em que você vai enriquecendo e essa cultura, né, as pessoas vão ficando mais enriquecidas culturalmente, os hábitos vão ficando diferentes. Então, ele quer ter uma obra de arte, não quer ter mais quadro, perdão, não é mais essencialmente só carro ou aparelho de som, na minha época, né, ou relógio. Você quer ter coisas que revelem a sua cultura também, revelem a sua intelectualidade, talvez os seus valores. E isso a arte pode trazer, né? E talvez essa experiência até mostrar um pouco da própria personalidade, né? E quando a pessoa chega na casa uma da outra, começa a ver ali pela decoração, pelas obras que estão ali, um pouco de quem é aquele anfitrião, né? Isso ocorre também na gastronomia, né? Ocorre, mas antes, menina Fernanda, você não sabe o acontecimento que é e como é desejado, não só pelas pessoas, mas traz um movimento enorme para os nossos negócios. Nós estamos próximo de vocês, né? A gente tem o Kinoshita, tem o Folha, tem a mercearia, e muitas vezes as pessoas vão nos nossos restaurantes já com a expectativa de ir para a sua feira, apesar que tem boa gastronomia também dentro da sua feira. Né? A gente tem que explicar aqui, dar uma tecla SAP para o nosso telespectador, que é o seguinte, os teus restaurantes estão na Vila Nova Conceição e a SP Arte é na Bienal, no Parque Ibirapuera, é muito perto um do outro. Acho que é por isso que precisa só dar essa Marcelo, vamos pôr um shuttle. Vamos fazer um shuttle acho expresso, que podemos, almoço e jantar. Porque muitos artistas realmente vêm nos prestigiar, é um acontecimento. E, de fato, eu acho que nós estamos realmente... A gastronomia, ela traz isso também, essa coisa inspiracional, né? As pessoas vêm em busca de ter essa cultura e essa riqueza de vivenciar aquele momento, se alimentando, se nutrindo. E eu vejo como também as gerações, né? É o avô trazendo o neto, o filho... né, prestigiando o pai, agora tivemos os Dias dos Pais, né, foi muito bacana de ver essa confraternização na boa mesa. Né? Então eu vejo que isso realmente é o que vem alimentando e trazendo para a gente uma boa consistência. Mas a gastronomia, ela é uma forma, digamos, de oferir uma ascensão social, como, por exemplo, adquirir peças de arte? Acredito que sim, porque você vai aumentando e tendo uma cultura de fazer, por exemplo, uma harmonização com um menu harmonizado com vinho. Né? Então você vai trazendo ali algumas coisas que são diferentes e você vai tendo a experiência de ter uma degustação com vinhos diferentes, o próprio saquê. A gente tem um omakase harmonizado com saquê, específicos de uma fazenda do Japão, perto do Monte Fuji, que é uma coisa assim desejada só pela questão de ter a cultura que a gente explica. A gente fala como que é toda a cultura. Recentemente a gente recebeu o presidente da Maison Krug. Né? É uma história de 1849. Né? E o Krug, Joseph Krug, ele queria ter todos os anos uma boa safra de champanhe. Então ele teve que fazer um experimento de vários anos para transmitir para a gente hoje, na atual conjuntura, todos os anos um bom champanhe. Todos os anos um champanhe vintage. Então a gente faz essa harmonização justamente para vivenciar e ter essa experiência.
Agora, Eu acho que quem gosta de arte e gastronomia aprecia a dedicação, a exclusividade, reconhece o esforço e a busca pela perfeição, pela busca do diferencial. Porque é uma arte também, uma né? arte. É uma arte fazer ali, né? Então, o chefe e a ele tem todo comunidade. um carinho, tem toda uma questão de se doar para o seu melhor, né? Então, só que aquela arte que muitas vezes você quer fotografar, quer colocar, né, no seu Instagram, quer fazer, mas você tem que se alimentar, né? Então, a gente percebe que as pessoas ficam impactadas. E quando se nutre, né, quando muda aquela sensação de que tá, sabe? Até a fisionomia da pessoa muda, né? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas chegam com um estado, né, às vezes está um pouco mais agitado, um pouco mais estressado, e vai diminuindo, sabe? Vai ficando e sai muito feliz. Bom, depois de vários saquês também, né? Também, né? Também. Mas, Sérgio, a gente está falando aqui de questões artísticas e o direito é uma coisa muito direta, né? Muito séria, mas relacionando com o emaranhado jurídico que a gente tem hoje, o direito aqui do Brasil é uma espécie de arte também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava aqui ouvindo os dois falando, né? Que arte. É do equilíbrio. E eu pensei que eu também tenho arte na minha atividade, né? Porque você interpretar as normas, interpretar a necessidade do cliente, o momento que o país vive, né? Exige aí um pouco de arte, né? Você tem que ser um artista algumas vezes para você conseguir uma efetividade, né? Porque a advocacia é efetividade, você tem que ser efetivo no que você faz, né? Eu sempre digo que é resultado, né? Não adianta você ter um escritório muito bonito, pessoas muito bem formadas, isso acho que é condição sine qua non, mas o mais importante é resultado, né? Então, a interpretação, muitas vezes, de tudo isso, você tem que fazer uma boa obra de arte. Eu digo que, às vezes... Tipo assim, o que esse cara fez aqui quando Exatamente. escreveu essa lei? Eu tenho que tirar um coelho da cartola, Especialmente nos dias de hoje, né? O advogado tem que ser um artista, até mesmo, no caso dos tributaristas, e os empresários nem se falem, né? Porque são os que ficam na ponta e sofrem muito com todo esse emaranhado de novas normas, né? Hoje no sistema tributário, vocês estão acompanhando a reforma tributária, nós vamos ter aí o início das alíquotas testes o ano que vem, 2026, e até 2033 nós vamos ter os dois sistemas em conjunto, funcionando vão em andar conjunto. Vão andar junto. Vão andar em conjunto à medida que o CBS e o IBS, que são os novos tributos, o novo IVA, né? IVA dual, né? Eles vão começar a funcionar, a ter as suas alíquotas testes, começar a aumentar essas alíquotas, as alíquotas do PIS, COFINS, ICMS, IPI, começam a reduzir. Então você imagina a dificuldade que já é hoje você conviver com o sistema atual, que é extremamente complexo, obrigações acessórias e os sistemas que as empresas têm que ter. Você hoje vai ter que conviver com dois sistemas, né? Então, isso, o empresário e o advogado têm que ser grandes artistas, né? Para poder, numa outra acepção da palavra arte. E você imagina o pequeno empreendedor, porque o meu universo de galerias de arte são empreendedores familiares. É o dono da galeria, uma pessoa que gosta de arte, aí tem amigos artistas, resolve abrir a sua galeria. São pequenos negócios familiares. Você sobreviver num emaranhado jurídico que você não consegue acompanhar, você fica muito vulnerável. Você pode ser multado, você pode, né, perder. Enfim, é uma dificuldade isso. Você que é uma advogada, eu soube que uma excelente advogada, conhece bem as normas, e hoje você imagina, para esse pequeno empreendedor, tem uma nova norma, por exemplo, na área trabalhista, muito falada também, que é a NR1, né, a norma regulamentadora número 1. No nosso caso, serviço. Inclusive tem um caso aí, agora me veio à mente aqui na sua área, também foi muito noticiado na imprensa, de um sushi man, né? Coitado, teve ali um surto psicótico num restaurante famoso e pegou a faca, enfim, começou a ameaçar ali alguns clientes, acabou sendo morto pela polícia, né? Um fato muito triste, porque realmente foi um momento, né, de surto dessa pessoa. Então, se você começa a analisar essa nova norma, independentemente do porte da empresa, os pequenos também têm que observar. Tem que se adequar, né? E hoje nós estamos vivendo no mundo, especialmente no Brasil, nós temos números, né? Eu trouxe aqui uns números para trazer, acho que interessante, 427 mil casos de afastamento só em 2024
por doenças psicológicas. Emocionais, né? Então você imagina, isso pelos dados trazidos pelo INSS, pelos afastamentos, né? 400% de aumento, né, dos casos de ansiedade no trabalho, comparado com 2014, de acordo com o Ministério da Previdência Social. Né? Olha só o número de profissionais que estão sofrendo com ansiedade, com burnout da vida. Então, esses são dados alarmantes que prejudicam muito as empresas, porque isso gera afastamentos, né? Mas também da mesma forma o trabalhador, né? Então, então, vocês imaginam, só que estão dando exemplos de reforma tributária, uma norma na área trabalhista, fora tudo que existe de normas para o empresário, né? Então, como eu disse, em outra acepção da palavra, o empresário e o advogado têm que ser grandes artistas para poder conduzir essa obra que né? Você está falando dos distúrbios psicológicos ali, da atividade empresarial, mas eu imagino o direito que vai acontecer quando esses dois sistemas entrarem em ação. Vai ser uma confusão danada e eu acho que o estresse vai ser generalizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muitos defendem a reforma tributária, outros a condenam. Eu estudei direito tributário durante muitos anos da minha vida, minha área de formação acadêmica é na área tributária, escrevi algumas coisas na área e estudei ao longo da minha formação muitas reformas tributárias que não foram à frente. Hoje nós temos um sistema que ele é mais compatível com o sistema mundial, né? Os países de primeiro mundo, os países, enfim, capitalistas têm aí um IVA. Nós vamos começar com o IVA muito alto, não? Mais alto de todos, né? A gente está falando aí de uma alíquota em torno de 28%, alguns falam 29%, o IVA mais alto, e todas as obrigações acessórias que vão existir nesse meio tempo. Você imagina, são muitos anos, né? Até 2033. O custo que vai trazer para as empresas, né, em termos de governança, em termos de sistema, de contabilidade, né, e os erros que naturalmente acabam acontecendo, né, por falta de interpretação. E nós ainda vivemos, Aloysio, uma situação indefinida, porque nós temos dois grandes projetos de lei, né, o PLP 68, que já foi aprovado e convertido em lei, e o PLP 108, que ainda não foi definitivamente aprovado. E tantas discussões, tantas celemas. Vou trazer uma aqui que eu acho muito curioso. Eu estava na rádio ontem e ouvi, tem inclusive um grupo que se organiza contra as bebidas açucaradas. Chama findamamata.org, uma coisa assim. Mamata dos refrigerantes, salvo engano, .org.br, né? Algo nesse sentido. É um movimento que vem tratar, vem combater os males que trazem as bebidas açucaradas, né? Isso eu ouvi numa rádio famosa ontem, um manifesto, eu acabei entrando na internet para ver e vi que estavam ali colhendo assinaturas para que, agora que já aprovada, assim, porque houve uma discussão, eles tiraram as bebidas açucaradas da lista de incidência desse imposto seletivo, depois reincluíram, né, na Câmara. Foi tirado no Senado e reincluído na Câmara. E agora a briga é para que tenha uma alíquota muito alta. Mas qual é a grande discussão, né? Da efetividade de tudo isso, né? O próprio FMI contratou um estudo para saber da efetividade nos países que instituíram esse imposto seletivo, essa sobretaxa, nos alimentos que causam mal à saúde, como os ultraprocessados, álcool, tabaco e as bebidas açucaradas. E tem um exemplo do México muito interessante, que a população de baixa renda, que consome bastante essas bebidas açucaradas, não deixaram de consumir a bebida açucarada, pelo contrário. Eles migraram para uma bebida açucarada de pior qualidade, em razão do preço, né? Então, tudo isso acho que tem que ser bastante discutido. Foram para a tubaína mexicana, então. Em que pese, eu fui criado, de alguma forma, sou de São Paulo, minha família é do interior, e tomei muita tubaína e sempre fui fã da tubaína. Hoje tem tubaína zero, né? A Fernanda sabe o que é tubaína? Delícia. Naquela época, você é carioca, você deve lembrar do Mineirinho. Mineirinho. Lembro sim, do garrafado pequenininho. Apesar de ser do Rio de Janeiro, é um refrigerante muito famoso ali na região dos lagos. Até Niterói Cabo também Frio, tem bastante.
Mas então, desculpa, o que é tubaína é uma lembrança, eu acho que faz parte afetiva. do nosso momento de memória afetiva. Isso daí é só mais um detalhe, né, dessa reforma tributária, esse momento que a gente vive, tem muita indefinição, nós já sabemos que as bebidas vão ser altamente impactadas. Impactar diretamente o seu As negócio, artes também, porque eu lembro lá no passado, a gente era isento, você podia comprar a arte e era isento. Não era. Você sabe que é uma coisa que nós fizemos, inclusive, eu participei, a SP Arte participou junto com a Associação das Galerias, fizemos um movimento que durou ficamos 2 anos envolvidos para mobilizar o Congresso e parlamentares para que eles tivessem a sensibilidade de não onerar o comércio de obras de arte com 60%. Então, nós conseguimos que as galerias não fossem impactadas com o IVA maior, mas com aquele IVA que tem uma dedução de 60%, que vai nos deixar mais ou menos como estamos hoje. Então, não vai onerar, tampouco beneficia, mas não onera, então que já é uma coisa importantíssima. Vai manter. Mas durante a SP Arte, no governo Alckmin, com o Calab, como secretário da Fazenda, a gente conseguiu uma isenção do ICMS nas obras importadas. Né? Você era isento, então tinha de fato uma isenção. Quando você importa qualquer obra de arte do exterior, seja nacional ou internacional, não quer dizer que o artista é só artista importado, é artista brasileiro. Então mesmo, vou citar o nome aqui de Volpe no exterior. Você quer comprar um Volpe, achei um Volpe na Sotheby's, comprei, que legal, arrematei um Volpe na Sotheby's de Nova York, o leilão em Nova York. Vou trazer meu Volpe para o Brasil. De repente, Volpe 60% de imposto na alfândega. Cruzou a fronteira, 60%. Por quê? Quer dizer que se o Brasil quiser repatriar o Abapuru, vai ter que pagar 60%. Meu amor, 60%. Não, eu falei 60%, 50%. Por quê? Tem o imposto de importação, PIS, COFINS e ICMS. Deles, é claro, o maior é o ICMS, 18%, mas ele incide em cima da cadeia e é um imposto sobre imposto. No final, esta conta... E ele é um imposto que incide sobre a obra mais o frete da obra. Tá? Então, é a obra mais o frete, que mais o seguro. Então, é um valor que fica 50% acima do valor. Você comprou uma obra de $10 mil, vai pagar $10 mil mais $5 mil de imposto. Ela vai custar para o brasileiro $15 mil, mesmo sendo uma obra nacional. Então, isso é uma coisa que nos coloca lá no fim da fila, né, no fim do corredor, lá no escuro do final, na lista de países modernos, contemporâneos, civilizados, desenvolvidos, onde a arte é vista como um bem cultural. Ela é informação. Não sei se vocês acompanharam nessa loucura do Trump, se arte, algumas feiras, muitas das maiores feiras de arte acontecem no território americano. Né? Nova York é o principal centro. Assim, meu Deus, 300 galerias ou 500 galerias de arte vão sofrer 50% de sobretaxa ao levar obra de arte. Aí, assim, não, fiquem todos... Mesmo emprestado, né? Mesmo para exibições, não é isso? Para exibições não, porque é temporário. Aí eu acho que as pessoas... uma importação temporária para uma exposição não tem taxação. É só o seguro, né? Não tem taxação, você tem que pagar seguro e transporte. Mas existe, mesmo nesta loucura do Trump, tem um carve-out para obras de arte. Então, obras de arte são consideradas, é interessante, informational material. Ela é informação, porque faz parte da sua educação, né? Arte, né? Bens culturais é educacional. Então, muito interessante, as artes não vão ser tributadas. Então, só estou pegando esse exemplo dentro de um momento assim, super diferente na ordem comercial mundial. A arte, mesmo nesse momento, a arte é colocada à parte e ela não tem essa tributação, porque é importante essa circulação. O Brasil falha em ver esse diferencial. Então, a importação de obras de arte não só tem o IVA, que seria 10 ou 5 ou 0 nos melhores países, Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos, mas ele tem outros impostos também. Nós temos o nosso IVA, que seria o ICMS, né, de transação, mas PIS, COFINS e imposto de importação. Isso é muito ruim para o Brasil, isso é muito ruim, nos deixa muito isolados, faz com que o Brasil até se comporte como uma ilha.
né? Se as coisas não entram, as coisas também não saem. Existe uma certa dinâmica que é recíproca nesses casos, né? Bom, já que a gente falou de Trump e 50%, que é o número mágico, Sérgio, eu vi recentemente que vários exportadores brasileiros estavam tendo dificuldades porque a norma do governo americano não conversava com a norma do Mercosul. Quer dizer, vários códigos eram diferentes, então os exportadores não estão conseguindo entender se eles entram ou não no decreto presidencial americano. Como é que está isso? Olha, na verdade, as discussões nós temos acompanhado aqui, inclusive houve uma ação, né, no STF discutindo essa sobretaxa, né, de 50% do Trump, se essa norma teria aplicação imediata ou não. Na verdade, isso daí são todas discussões. A norma é válida, ela é vigente, tem que ser observada e ela é aplicável, né? Esses exportadores, acho que devem estar tendo algum tipo de dificuldade com a questão aduaneira, por questões aí documentais, né, mas isso né? daí realmente é uma realidade e já está sendo exigida, né? Será que não é aquela coisa do tipo, se colar, colou? Do tipo, o número não é o mesmo, então será que não tem como não enquadrar? Tentando de alguma forma, diversas áreas, né? Tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, né? Você vê lá os consumidores, né, dos produtos brasileiros também estão questionando. E é aquilo que estava sendo dito aqui pela Fernanda, naquele movimento que foi feito lá atrás, eu até diria para que isso é possível ser feito agora, a qualquer momento, mas especialmente agora, com relação à arte, né? Porque as instituições, as associações têm se mobilizado ainda, né? Nós temos ainda indefinição de alíquotas em diversas frentes aí tributárias, e a arte pode gozar de benefícios fiscais, de isenções, de coisas do gênero, e de alíquotas mais reduzidas, né? Então, ainda há tempo para isso, né? A gente continua mobilizado e até, Luiz, você trouxe inicialmente instituições, muito importante que a gente tenha uma clareza, assim, clareza mesmo, de que há obras de arte que venham para o país ou adquiridas ou doadas para os museus sejam absolutamente isentas, porque aí sim é o papel mais educativo e cultural, né, que uma obra de arte pode ter, quando ela passa a integrar o acervo de um museu. Então, a gente tem que construir um arcabouço jurídico que não deixe qualquer sombra de dúvida para que as obras de arte tenham um destino natural para museus menor onerado possível, né? Seja de um doador, uma pessoa que falece ou não falece, mas quer doar em vida obras de arte importantes, que essa doação seja isenta de tributos para um museu. Sem dúvida, e agora é o momento para isso, agora, né? Porque é o momento. A cultura e a educação têm que ser privilegiadas no nosso país, que é tão carente, né, de cultura e de educação. Por que é tão difícil conscientizar as pessoas aqui para fazer essas doações, como é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos? E depois, Sérgio, como é que é o aspecto tributário, porque a coisa vai mudar, né? Então, primeiro. Olha, as raízes dessa cultura, eu não sei se eu sei, mas eu imagino como nós vivemos uma sociedade que é patrimonialista, então nós temos como cultura deixar para os nossos filhos. Então, acho que uma coisa que interfere, às vezes, é assim, eu preciso deixar um patrimônio para o meu filho e tudo mais. O americano tem uma visão diferente, assim, eu não vou deixar nada. Importante mais o capital do que o patrimônio. Do que o patrimônio. Outra coisa, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, há uma quantidade de incentivos enormes, o abatimento do imposto de renda para as doações. Você doa obras de arte, você abate do imposto de renda. Você faz doação para museus, você abate do imposto de renda. Faz doação para projetos culturais, abate do imposto de renda. Pessoa física, do valor integral. Aqui a gente tem limitações. Você pode abater do imposto de renda devido apenas
até 4%. Então, eu acho que o arcabouço jurídico, nós temos questões comportamentais de sociedade, mas também tem um arcabouço jurídico que não estimula as pessoas a doarem. É claro que não é todo mundo. Você tem pessoas maravilhosas, você tem famílias incríveis que, sim, doam obras de arte, doam dinheiro para os museus. Eu acho que o MASP tem uma história recente de sucesso, o outro que prédio, né? ergueu um prédio com a doação de várias famílias, de 20 famílias brasileiras, doaram recursos sem abatimento, sem qualquer benefício fiscal, para erguer um prédio que é importante para o museu continuar expandindo suas operações. Né? Tem vários casos de famílias que doam obras de arte para o museu. Não só famílias ricas, mas famílias também que não são milionárias. Você não precisa ser um milionário para ter esta consciência de que, ou se achar importante para você, doar é mais importante para você do que para os outros, sabia? É um sentimento um prazer e uma satisfação pessoal muito maior do que o próprio museu, a felicidade do museu. Acho que é o que move as pessoas, né? Essa satisfação pessoal de participar e contribuir para a formação do acervo de um museu, para um seu legado. Acho que você está pensando mais no seu legado do que no impacto econômico, né, no capital. Mas eu acho que um incentivo fiscal certamente teria um impacto no pensamento das pessoas que nós veríamos, com certeza, no futuro, em ações concretas de doação para os museus. Sérgio, como é que está essa questão tributária das doações? Então, essa questão tributária das doações tem movimentado muito o mercado, né? Inclusive a preocupação de famílias, né, que vêm ao longo dos anos amealhando ali o seu patrimônio, questões imobiliárias, enfim, o patrimônio de uma forma geral, estão muito preocupadas, porque houve já alteração da Constituição, através de uma emenda constitucional, né, onde o ITCMD, que é um imposto que incide sobre a doação, né, imposto de transmissão causa-morte sobre doações, ele obrigatoriamente vai ter que ser progressivo, essas são as regras já definidas, e vai ter que chegar até 8%. O Estado de São Paulo hoje, você tem tanto para o imposto causa-mortes, quanto para o imposto de doação, né, no caso de herança ou no caso de doação, a alíquota flat de 4%. Né? Você tem outros estados que já usam essa sistemática, o Rio de Janeiro é uma delas. Né? Você tem outros estados como no Santa Catarina, enfim, que já tem umas alíquotas progressivas, alíquotas máximas. O Estado de São Paulo não. É interessante que existe mais de um projeto que estão tramitando para aumentar esse ITCMD, esse imposto sobre doação, sobre herança, para 16%, outro para 20%. Né? São números muito elevados. Existe uma força muito grande, inclusive, do governo nesse sentido. O governo, quem está no governo sempre quer arrecadar mais, né? É muito difícil, como sempre se diz, numa reforma tributária que venha para diminuir impostos, muito pelo contrário, muitas vezes ela aumenta impostos. Essa daqui veio com a justificativa de simplificar os impostos. Então, nós temos, a lei ainda não está aprovada, existem alguns projetos. Esse imposto é um imposto de competência estadual, então cada ente federativo, cada estado vai fazer a sua lei. Nós temos aqui em São Paulo já uma lei tramitando, então mais cedo ou mais tarde ela vai ser aprovada. Se for aprovada ainda esse ano, já com 90 dias antes de acabar o ano, e no 1º de janeiro do ano que vem já começa a valer. Então, nós aí temos é que 8, acompanhar. não. Aí vai para quando? Aí, então, nós temos que aguardar a legislação que vai ser aprovada, mas pelos projetos que estão aí vai até 8, mas a depender da faixa, o limite é 8, a depender da faixa do patrimônio, né? Dependendo do tamanho do patrimônio, vai incidir nas determinadas faixas. E ela é progressiva em razão do tamanho do patrimônio. Então, isso tudo é muito discutível, né? Nós, nos bancos de discussão ali, nas universidades, vimos exemplos de países de primeiro mundo que tiveram grandes problemas, as famílias se sentiram muito prejudicadas, né? Um pai, uma mãe que trabalha ao longo de uma vida para deixar algo para os seus descendentes, né? Alguma segurança, vendo o seu patrimônio sendo realmente diluído, né? Então, alguns países, como o próprio Estados Unidos, muitas vezes as pessoas não sabem, mas eles dão incentivo, dão isenções,
que acabam compensando tudo isso ao final. Né? É muito interessante porque essas isenções, elas acabam determinando o mercado. Né? Tivemos recentemente agora, por exemplo, o Brexit na Inglaterra. O Brexit acabou com o mercado de arte na Inglaterra. O mercado de arte é dividido entre Estados Unidos e Inglaterra, Londres e Nova York. Ao aumentar os impostos de importação, a hora que sai do Brexit, a hora que a Inglaterra sai da Comunidade Europeia, deixa de ser zero, deixa de transitar aqui livremente as obras de arte. Elas passam a ter custos aduaneiros, importação e tudo mais. O mercado de arte, o que faz? Vai para Paris. Quando que vocês ouviram falar que o mercado de arte em Paris era contemporâneo? A cidade de Paris sempre foi uma cidade de luz maravilhosa, não tem dúvida nenhuma. Mas você não vai lá para comprar arte contemporânea. Agora você vai, graças à besteira que o Brexit fez com a Inglaterra e implodiu o mercado de arte. Mas ali foram dois raios que caíram no mesmo lugar. Né? O primeiro é o Brexit, depois os Tories saíram do poder, os conservadores saíram do poder, entraram os trabalhistas e daí toda a classe empresarial foi embora. Então você tem uma migração para Milão, por exemplo, que não tinha... É a tormenta perfeita, né? Aí você vê a Inglaterra, aí a França se beneficia. A Inglaterra agora já se movimentou para diminuir os impostos de importação. A Itália pega e aumenta os impostos. A Espanha e a Itália aumentaram os impostos. Imediatamente, o mercado de arte, as galerias, os colecionadores, os museus se mobilizam. Gente, vocês estão doidos. Vocês vão, o pouco de que sobra de mercado de arte, de movimento, de negociações no mercado de arte, vai sair daqui e vai para Paris ou vai para a Suíça. Isso é a geopolítica cultural. Você tem que trabalhar esses impostos de forma... O Trump pode ser louco, mas também não é burro demais, tanto, né? Ele não taxou imposto, senão ele acaba com o mercado de arte. Mais de 50% do mercado de arte é negociado nos Estados Unidos. Se ele faz uma taxação de obras de arte para entrarem lá, ninguém vai mais levar obras de arte para serem compradas ou vendidas nos Estados Unidos. Ele perde uma fatia dessa negociação enorme. Não vamos esquecer que tem hotéis, turismo, Claro. é um turismo de altíssimo padrão, é um turismo que movimenta restaurantes de alto padrão, né? Não é um... Eu estou tão impactado vocês toda uma falando. cadeia. Fazer uma linha do tempo curta, né? Quando eu comecei, eu tinha que me preocupar com o fornecedor, tinha que me preocupar com o colaborador. As coisas foram mudando. Aí depois teve uma época que tinha que me preocupar muito com segurança, a época dos arrastões em restaurante. Aí depois veio a questão da tecnologia, tinha que me preocupar com a tecnologia, tinha que me preocupar. Aí depois veio a questão da inteligência artificial, aquela coisa toda. E agora, tributos, mais não sei o quê. A vida de um empresário é tranquila. impressionante. Tem que ter um advogado perto mesmo para ajudar. Olha, e sem falar do dia a dia, né, das demandas que a gente tem, né? Então, não é fácil ser empresário. Não é fácil. Mas estamos aqui, né, resilientes, superando e felizmente nessa boa mesa aqui, batendo esse papo aqui. Esse papo está ótimo, né? Mas a gente vai ter que encerrar. Eu queria só fazer uma colocação, lembrei agora essa questão da migração em razão dos tributos, das taxações, né? Nós já estamos vivendo isso aqui no Brasil, né? Nós temos aqui algumas indústrias que estão migrando do território nacional, por exemplo, o Paraguai. Eu tenho um cliente que é um dos maiores, o segmento dele na área médica, e ele vendeu a empresa dele aqui e depois abriu uma outra empresa com um incentivo fantástico lá do Paraguai, e existem muitas empresas Uruguai que estão também. indo para aí. Uruguai também. Você tem que lembrar que no Paraguai a alíquota é de 10% e é isso. Flat, é isso, Acabou. né? Não tem mais isso. Mas, enfim, a gente algum dia vai chegar nesse grau Será? aqui no Brasil, espero. Eu sou um otimista. Enfim, Vamos ter essa... Vamos investir em arte? Vamos combinar que investimento em arte é divertido, é bom, alimenta a alma e quem sabe pode até valer mesmo. eu tenho certeza que quem comprou qualquer obra do Anish Kapoor e do Jeff Koons no início hoje Tá está feliz da bilionário, vida. feliz da vida. Dá para... E olha, e vamos investir também num bom advogado. Com certeza.
você Sem tendo um bom dúvida. advogado, mas para prevenir problemas. Sem E depois dúvida. nós vamos comprar arte, depois de investir no bom advogado, nós vamos comemorar lá no Vamos. Kinoshita, comendo o melhor Que japonês. prazer. Pronto, Talvez. já Bom, já tá está todo uma mundo grande convidado experiência. para o Rotas, para SP Arte e Rotas, que acontece daqui a 2 semanas. Pronto. Já estamos já. Infelizmente vou ter que encerrar o programa, mas Fernanda, muito obrigado. Obrigada, Luiz. Foi um Sérgio, prazer estar aqui obrigadíssimo. dividindo com Querido vocês. Marcelo, obrigado mais uma Obrigado vez. pelo convite. Que alegria estar aqui com vocês. Né? E a gente estará de volta aqui na BMC News na próxima quinta-feira.